Você vai entender ao final desse exercício por que é tão importante desenvolver uma nova técnica na resolução ou na determinação de volumes de sólidos de revolução que não seja o método do disco. Isso porque nós vamos utilizar o método do disco aqui, porém, para utilizá-lo nós teremos que calcular uma integral que não será nada intuitiva. Ainda será possível, porém, dará muito trabalho. Uma outra possibilidade será utilizar o método do cilindro, que será visto em breve. Mas vamos lá, vamos calcular o volume do sólido de revolução formado pela rotação da região entre a exponencial e elevado a x, a reta x igual a 1 e os eixos coordenados, que correspondem às retas x igual a 0 e y igual a 0, em torno do eixo y. Determinando a nossa região, nós ficamos com o seguinte, temos aqui a nossa exponencial, y igual a e elevado a x, lembrando que ela passa pelo ponto 0,1, temos a reta x igual a 1, que claro, passa pelo ponto 1,0, e temos os eixos x e y, marcados agora aqui em amarelo. Portanto, a nossa região é essa aqui. Se nós vamos rotacionar essa região em torno do eixo y, o eixo y agirá como um espelho, o que produz o seguinte sólido. Estamos aqui usando as nossas habilidades artísticas para desenhar o nosso sólido e temos aqui o resultado de todo esse esforço. Temos aqui a nossa figura. Dado que nós vamos utilizar o método do disco e a rotação será em torno do eixo y, a configuração do nosso disco é essa aqui. Nós temos ele aqui deitado. E a primeira coisa que você precisa ficar atento aqui é o fato de que até a ordenada y igual a 1, ou seja, nesse intervalo aqui marcado em vermelho, o disco ele é inteiriço. Porém, de 1 até um certo ponto que nós ainda não definimos, o disco ele é vazado, conforme mostrado aqui na nossa figura. Temos aqui então um disco vazado e abaixo dele um disco inteiriço. E qual é a ordenada que sinaliza o fim desse processo de integração? Bom, é o ponto de encontro entre as duas curvas. O ponto de encontro entre y igual a e elevado a x e x igual a 1, ou seja, é a substituição por 1 na equação da nossa exponencial. É a ordenada e. Portanto, aqui nós temos a nossa ordenada e, lembrando que esse 1 aqui em verde, ele corresponde a esse ponto aqui. Teremos então dois intervalos, de 0 até 1 e de 1 até e, aqui marcado em vermelho agora. Vamos analisar esses dois intervalos separadamente. Portanto, de y igual a 0 a y igual a 1, nós temos um disco inteiriço, cujo raio é a distância entre o eixo y e a reta x igual a 1. No caso, é um raio bem fácil de ser calculado ou de ser enxergado. Esse raio, ele vale 1. E aqui a nossa área, que é igual a π vezes raio ao quadrado, é igual a π. Sendo assim, a nossa integral, também bem tranquila, integral de 0 a 1, de π vezes dy, que é igual a π vezes y, variando de 0 até 1, que é igual a π. Próximo intervalo, de y igual a 1 a y igual a e. E aqui sim, com o nosso disco vazado, nós temos uma integral um pouco mais difícil de ser avaliada. Aliás, bem mais difícil. Temos aqui o nosso disco vazado e marcado em azul, nós temos o raio externo, que é a distância entre a reta x igual a 1 e x igual a 0, ou x igual a 1 e o eixo y. No caso, esse raio externo também vale 1. Porém, nós temos um raio interno, que é a distância entre o eixo y e a nossa curva y igual a e elevado a x. Aqui um cuidado, você não pode escrever que o raio interno é e elevado a x, isso porque aqui nós precisamos de uma função de y, uma função definida com a variável y, portanto, nós vamos manipular aqui essa equação de modo a isolar x. Se y é igual a e elevado a x, isso quer dizer que x é igual a log de y na base e, o que pode ser reescrito como ln de y. Sendo assim, sendo o nosso volume anterior chamado de V1 igual a π, V1 mais V2 nos trará o resultado final desse exercício. Nós temos aqui em V2 a integral que vai de 1 até e da nossa área. Acabei esquecendo de calcular, aqui nós temos a nossa área, e essa área é definida por π vezes r ao quadrado, ou a área total, menos π r quadrado, a área interna. Portanto, nós temos π vezes 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos π vezes ln de y ao quadrado. Colocando π em evidência, nós temos π vezes 1 menos ln de y ao quadrado. Voltando à nossa integral, π 1 menos ln de y ao quadrado, que pode ser reescrito como a integral de 1 até e de π dy, faltou dy aqui, menos a integral de 1 até e de π vezes ln de y ao quadrado dy. Dado que π é uma constante, nós podemos colocá-lo para fora das duas integrais, e é nesse ponto que nós entendemos por que essa resolução não
não é ideal, ou é um pouco problemática, digamos assim, um pouco desafiadora. Isso porque a integral de ln ao quadrado, ela exige integração por partes para ser feita. Nós vamos calcular essa integral separadamente para depois voltar à integral definida, no caso de 1 até e finalizar esse exercício. Dado que agora nós sabemos que a integral de ln ao quadrado de x é igual a x ln de x ao quadrado menos 2x ln de x mais 2x mais a constante. E claro, lembrando que o nome da variável não importa, portanto, nós temos o mesmo resultado caso nossa variável seja y. Nós podemos assim avaliar a integral de 1 até e, substituindo os nossos limites de integração 1 e e. Substituindo o limite superior, nós ficamos com e vezes ln de e, que é igual a 1 ao quadrado, menos 2e ln de e, mais 2e, tudo isso menos a substituição do limite inferior. Uma vez ln de 1 ao quadrado, ln de 1 vale 0, menos 2 vezes 1 vezes 0, ln de 1, mais 2 vezes 1, que é igual a 2. Nós temos então e vezes 1 ao quadrado, que é igual a e, menos 2e vezes 1, mais 2 vezes e, menos, cuidado com esse sinal aqui, menos 2. Ficando assim com e menos 2. Voltando no nosso exercício original e sabendo que aqui nós temos e menos 2, nós ficamos com π vezes y, integral de dy, que varia de 1 até e, menos π vezes e menos 2. Y variando de 1 a e, nada mais é do que e menos 1. Sendo assim, nós ficamos com π vezes e menos π vezes 1, menos π vezes e, mais 2π, portanto, o nosso segundo volume é igual a π. E você pode chegar nesse ponto e estranhar esse valor dizendo, peraí, mas se o volume de 0 até 1 dessa região aqui, ou desse sólido aqui vale π, e ele não é vazado, como pode o volume dessa porção ser também igual a π, dado que nesse caso o sólido é vazado? Isso ocorre porque essa altura é menor do que essa aqui, e é aproximadamente igual a 2,7. Portanto, nós temos uma altura aqui que é maior do que 1, o que mostra que minha escala não está extremamente perfeita. Mas está aí, resposta final do volume V1 mais V2 é igual a 2 vezes π, ou 2π unidades de volume.